a leitura dos comerciais, o noticiário, a comunicação, a animação dos programas durante a manhã, era tudo feito pela mesma pessoa. E sempre minha paixão foi rádio. Escutava rádio, gostava de jornal esportivo. Fiz uma proposta para eu trabalhar aqui. Aí ele me fez, botou no papel, me lembro até hoje, não tinha um computador, nada, ele escreveu numa máquina de escrever, daquelas Olivetti. O Vig e o Norberto queriam falar comigo, lá na CRT. Aí fui lá, o Norberto perguntou para mim, tu queres trabalhar na Gazeta? Eu digo, eu tô de férias, eu volto do dia 3 ou 4 de janeiro, mas aceito. Eu tive o convite da Rádio Gazeta, acabei aceitando no final do ano de 95. As amizades com o Flávio Faleiro, o Luiz Hernani Isa, me trouxe para a Rádio Gazeta no início em caráter experimental. Neste momento, usará da palavra o excelentíssimo senhor ministro das Comunicações, Coronel Haroldo Corrêa de Matos. A inauguração de uma radiodifusora não é nunca um ato banal. Pelo contrário, ela se reveste de uma importância intrínseca. Por 1978, novamente o Hernani, ele tinha um programa sempre à noite lá, durante vários anos, ali na Rádio Santa Cruz. Ele me convidou um dia de noite, escuta, chega aqui, eu tenho um assunto para tratar contigo. Aí eu fui lá, né? Num dos intervalos do programa dele, a gente bateu um papo, eles, olha, um grupo aqui em Santa Cruz está pensando em fundar uma nova emissora de rádio, né? É o jornal Gazeta. A parte da técnica da Rádio Gazeta M sempre foi de qualidade, desde o início. Por exemplo, a abertura, a inauguração da Rádio Gazeta, no dia 25 de maio de 1980, nós tínhamos um posto já no Aeroclube, no aeroporto Luiz Beck da Silva, um posto lá para receber o ministro das Comunicações, Haroldo Corrêa de Matos, Coronel Haroldo, que viria a Santa Cruz. Tinha um posto lá, um microfone, com toda a aparelhagem montada, e eu fiz a recepção dele lá, já com flashes ao vivo. E a Gazeta era nova, estava começando. Tanto que eu vou te dar os índices. Na primeira pesquisa que saiu, primeiro porque a Gazeta tinha 1 kW de audiência. A Santa Cruz tinha 5. Tá? Aí eu vim para cá, a Gazeta tinha no domingo de manhã, alguns horários, audiência 18%, 19% de audiência em algumas horas. A Rádio Santa Cruz tinha 60%, 70%. Isso foi no primeiro ano, na primeira pesquisa. No segundo ano, nós já conseguimos empatar. No terceiro ano, nós já passamos na frente. É a festa do rádio regional. Aqui nos 1180, Schwarza Peder Program. Bom, a Gazeta ela vem com uma liderança de audiência de bastante tempo, né? Desde o início do final dos anos 80, início dos anos 90, a Rádio Gazeta começou com um trabalho muito forte junto à comunidade, né? Um projeto de trabalho junto ao esporte muito forte, né? Com o campeonato municipal, o que levou a Rádio Gazeta para o interior, sobretudo no curso da década de 90. Eu peguei esse trabalho, peguei esse período, né? Tive a oportunidade também de acompanhar e trabalhar muito no esporte amador, transmitindo o campeonato municipal. Consolidou a Rádio Gazeta como a voz forte do esporte, né? Grandes decisões do amador, com 5, 6 mil pessoas em Formosa, Boa Vista. Depois o Avenida, 2 vezes eu acompanhei a volta do Avenida da Primeira Divisão, acompanhei a volta do Santa Cruz em 96, depois de ter caído em 95 para a Primeira Divisão também. E o mais marcante, sem dúvida nenhuma, foi do basquete, né? Que a gente fez a cobertura, todos os jogos, dentro e fora do poliesportivo, principalmente aqueles jogos da decisão contra a Franca, que os jogos não foram nem em Franca, nem aqui no poliesportivo, foram 2 jogos no Palestra, ginásio do Palmeiras. Inclusive uma curiosidade, porque o Corinthians é verde e vermelho, tem uns detalhes, e com o nome Corinthians para treinar dentro do Palestra lá, então causava uma estranheza na Corinthians dentro mas com as cores do Palmeiras. Olha aí! 4, 3, 2, 1, acabou! Corinthians campeão brasileiro! Fiz vários jogos importantes, depois principalmente que a rádio começou a transmitir a dupla Grenal,
decisão do Campeonato Gaúcho, em Caxias, em Porto Alegre, com a participação do Grêmio, do Inter, do Caxias, do Juventude. Algumas decisões assim a nível amador, como um jogo em Blumenau, também da RJ Reis disputando o Campeonato Brasileiro. Então essas participações todas elas eu tive presente como comentarista. 12h35. Correspondente Gazeta RVT. Ela começou lá nos altos do Bazar Rex. Essa loja hoje não existe mais, aí na Rua Marechal Floriano. Então, por um bom tempo funcionou ali e depois de alguns anos ela passou para cá, onde ela se encontra hoje, né? Inclusive até a gente ajudou a fazer a mudança na época e tal, foi uma experiência bem interessante. E hoje, na última pesquisa que nós temos da Unisc deste ano, feita agora em setembro, a Rádio Gazeta chega no segmento AM a mais de 87% da audiência em Santa Cruz. De preferência chega a quase 74%, né? Sendo que a Santa Cruz e a Gaúcha brigam na faixa dos 12% enquanto preferência. Mas mesmo esses ouvintes, ou grande parte desses ouvintes, nos ouvem porque nós chegamos a 87% de audiência e esse ano até agora é recorde. Na parte policial tem muita história para contar, né? Mas eu não me lembro de todas. Um detalhe que eu descobri da morte de uma pessoa, eu tinha a mania de sempre depois dos jogos de futebol, sempre à noite, antes de ir para a minha casa, sempre eu passava na delegacia para dar uma checada com relação à ocorrência, né? Os BO, boletim de ocorrência. E eu fiquei sabendo que, saindo num jogo de Santa Cruz, que eu estava trabalhando como repórter, fiquei sabendo que tinha dado um acidente lá no distrito, em que havia morrido uma mulher e o autor do atropelamento fugiu do local. Eu indo lá no local, descobri lá um pedaço de tinta do carro, reportagem investigativa, acabei indo atrás até descobrir quem era o autor do atropelamento com morte, que havia contado uma história na delegacia de polícia que ele havia sido sequestrado, assaltado, sequestrado, levaram o carro dele para Rio Pardo, contou uma historinha lá, e na realidade através daquela lasca de tinta do carro, eu consegui descobrir que era ele mesmo, o autor do atropelamento, e que foi vítima daquela mulher. E assim tem várias histórias. A reportagem policial ela é muito ampla, né? Bom, Multiprêmios então. Multiprêmios é uma promoção que surgiu na Rádio Gazeta na década de 80 e a gente repete ela de vez em quando, normalmente para comemorar aniversários, principalmente aniversários em datas fechadas, datas redondas, como se diz, 20, 25 e agora nos 30 anos da Rádio Gazeta, com um sorteio de 30 grandes prêmios no final do ano, no dia 19 de dezembro, num evento que nós teremos junto à Christkind Fest na Praça Getúlio Vargas. Nós tivemos a felicidade de viver a maior transformação do rádio. E aí é aquela questão, tu tem que aceitar as mudanças, tu não pode impor, não, eu quero isso, porque aí tu tá fora. Infelizmente, nós temos muitos exemplos aí de pessoas que não acompanharam e que estão fora. E eu penso assim, a gente tem que ouvir os jovens, tem que escutá-los, porque inclusive vocês que estão acadêmicos hoje, vocês são formadores, estão ali criando ideias novas. Nós, os mais antigos, a gente tem que aproveitar o que a gente acha que é bom e atalhar através da nossa experiência. E aí tu vai continuar no mercado, tu vai ajudar, tu vai começar a trabalhar lado a lado com os jovens. E se tu não pensa assim, tu tá fora. Agora a transformação foi grande, muito grande. E claro, né, o radialista precisa estar envolvido, precisa viver a comunidade em que ele está, ou o mundo que ele vive, porque, afinal de contas, ele lida com comunicação, ele mexe com um universo muito grande de pessoas e precisa conhecer. Dica sempre que eu dou para todos com relação à área é foco, né? Isso não é só para o rádio, é para qualquer função que tu queira exercer na comunicação, tem que ter um foco.